seja bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa para a segunda série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto SEDUC em Ação, que traz para você programas diários para levar você a maiores conhecimentos escolares. Eu sou a professora Dani Mesquita e hoje a nossa aula é sobre parnasianismo, um conteúdo muito importante para você, aluno da segunda série do ensino médio. Fica juntinho comigo que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa na nossa aula de hoje. Vamos lá? Dani, o que você trouxe para a nossa aula de hoje? Então, a gente vai ter o nosso eixo temático com a habilidade, uma introdução sobre parnasianismo, o seu contexto histórico, características, vamos ver como era o parnasianismo em Portugal, com seus autores e obras, e voltamos aqui no Brasil também para os autores e obras. E eu sempre trago para você as nossas referências bibliográficas para que você possa aprofundar um pouco mais o seu estudo aí em casa. Vamos junto nessa aula? Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito. Eu de cá e você daí ligadinho na nossa aula para a segunda série. Parnasianismo. Qual que é o eixo temático então? Estudo do texto literário e as relações entre produção literária e processo social, concepções artísticas no parnasianismo. A habilidade de relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário no parnasianismo em suas dimensões histórica, linguística e social. É isso que a gente quer, que ao final dessa aula você já tenha desenvolvido essa habilidade. Combinado? Então vamos lá. O que a gente traz na introdução então? O parnasianismo, ele surge na França, vai se desenvolver em toda a Europa e toda a literatura europeia, então, vai seguir essa corrente literária. Logo depois disso, ele vem para o Brasil. É um movimento literário que se opõe ao romantismo. Então, vamos nos situar, nós estamos na segunda metade do século XIX. A escola literária é o romantismo. Começa a surgir, então, um novo burburinho, novas ideias vão aparecendo e aí disso tudo nasce o parnasianismo. Para que vem o parnasianismo? Para negar as ideias do romantismo. As escolas literárias vão sempre estar fazendo esse movimento. E Dani, qual que é o objetivo maior? O objetivo maior é deixar esse lado romântico do ser humano, de estar ligado a Deus, de tudo isso, e valorizar quem? A ciência. Então, o parnasianismo valoriza a ciência, tá certo? Por isso vai ter um retorno muito grande a toda a mitologia, principalmente a mitologia grega. Contexto histórico, como nós dissemos, segunda metade do século XIX. Muitas mudanças acontecendo, não só no Brasil, como em toda a Europa. E essas mudanças vão afetar a sociedade. O parnasianismo, então, chega junto com o realismo e o naturalismo. Dani, mas qual que é a diferença? 3 escolas literárias juntas? Sim, 3 escolas literárias juntas, todas elas trazendo mais esse aspecto de realidade, mais esse aspecto da ciência, né? O desenvolvimento do positivismo e de todas aquelas correntes que vão florescer com tudo nessa época. Agora, a principal observação é que o parnasianismo é gênero lírico. Então, se você quer pesquisar sobre poemas, vai estar, e dessa época, você está dentro da escola literária do parnasianismo. Combinado? Quais são as características? As características que vão aparecer mais é que eu agora não quero mais o subjetivismo, eu quero o objetivismo, ou seja, o autor do tempo parnasiano, ele se baseia na realidade. Não existe a pessoalidade, ele é impessoal. A visão dele não interfere na forma com que se abordam os fatos. E valoriza-se muito a perfeição. Muito bem feito, muito bem elaborado. A poesia em si já é valorizada. Por quê? Porque ela é de uma beleza que nós que falamos muito sobre isso sabemos que é incrível o ponto de vista da perfeição dentro do gênero lírico. Combinado? Dentro das características ainda, nós vamos ter aqui uma valorização da rima que a gente chama de rima rica. Dani, o que é uma rima rica? Os meus alunos do Goiás Tech já sabem disso. A rima rica é aquela onde eu uso palavras
de classes gramaticais diferentes. Então, isso é valorizado dentro de um poema. Às vezes, é muito difícil você criar um poema com rimas ricas. Por quê? Porque você vai mudando de classe gramatical. E isso não é tão simples assim. A gente volta naquela linguagem rebuscada, naquele vocabulário culto, onde há um refinamento maior. Por quê? Porque estamos buscando perfeição. E lá, os românticos não têm nada de perfeito, eles são completamente humanos, né? Querem valorizar aquelas qualidades e os grandes defeitos que eles têm. O parnasianismo chega para fazer oposição a isso. Não, nós buscamos perfeição no homem, por meio da ciência e nunca pela religião, né? E vamos usar muito a mitologia, deuses gregos, as brigas entre eles, tudo isso vai aparecer com muita frequência aqui também. O que vai ser primordial? Assim, o que eles vão buscar mais? Como eles vão trabalhar com poema, eles vão trabalhar com os poemas fixos, né? Que são, por exemplo, os sonetos. Então, existe uma preferência pelo soneto e existe muita atenção com relação à métrica. O uso de uma certa quantidade de sílabas poéticas em cada verso vai ser muito valorizado, além da descrição dos objetos. Combinado? Essas são as características. Agora vamos pensar em Portugal. A gente sempre que fala de literatura, a gente busca um pouquinho lá no nosso colonizador. Como estava Portugal nessa última metade do século XIX? Esse movimento vai ser instituído por João Penha, tá? E ele é concomitante com o simbolismo lá em Portugal e também o realismo, o naturalismo, vai estar tudo trabalhando muito junto. Opondo-se ao romantismo, tá? E aí o que é que eles criticam muito? Aquele sentimentalismo, aquele egocentrismo do romântico, onde ele diz que eu sou o centro do mundo, o meu sofrimento é maior que o de todos. E aí vem as escolas da segunda metade do século XIX, todas elas vão criticar muito essa questão desse egocentrismo do romantismo, tá? A poesia lá em Portugal vai ser assim reunida por Teófilo Braga. Ele cria um livro chamado Parnaso, que é do português moderno e que vai ser publicado com esses poemas. Aqui eu trouxe para vocês uma lista dos principais autores e obras do parnasianismo português. Combinado? Depois você se atente melhor a esses autores e essas obras. Eu quero só chamar a atenção para Teófilo Braga, porque ele é quem assim trabalha mais dentro de Portugal para reunir esses autores, para colocar esse pessoal junto, para estudar junto, para produzir junto. Certinho? Aqui ainda temos mais alguns dos nossos autores portugueses, né? Antônio Feijó, Cesário Verde. E aí chegamos ao nosso Brasil. Aqui eu quero que você entenda onde nós estamos nesse Brasil. O parnasianismo começa a ser difundido aqui por volta do ano de 1870. E ele vai aparecer como assim o resultado de uma união literária chamada Batalha do Parnaso. É ali que se difundem as ideias parnasianistas. E aí que começa o pessoal a produzir os poemas com relação a essa escola literária. Quais são os autores e obras? O autor por excelência desse momento é Olavo Bilac, aqui no nosso Brasil. Tá? Um jornalista que também trabalhou com educação, mas que, acima de tudo, foi poeta. Ele também é fundador da Academia Brasileira de Letras e publicou diversas obras que eu trago aqui para vocês e quero só destacar Poesias Infantis, um livro que saiu em 1904 e que a gente consegue ter acesso a ele ainda hoje. Se você buscar na plataforma do domínio público, você consegue ler esses textos de Bilac. Ainda falando dos nossos autores, nós vamos ter Teófilo Dias, que em 1882 lança Fanfarras, um texto muito legal também, e Alberto de Oliveira. Aqui no Alberto de Oliveira, eu queria fazer uma observação. Alberto de Oliveira, ele inicia sua vida profissional como farmacêutico.
Agora você pensa aí, como que um farmacêutico vira poeta? Coisas da nossa vida, né? Ele passa como sendo professor e aí desperta esse desejo que normalmente nós, professores, principalmente os de literatura, temos, que é na produção de texto, uma facilidade maior, porque é o que a gente trabalha no nosso dia a dia. O Alberto de Oliveira vai se destacar tanto que ele vai ser eleito como príncipe dos poetas, mas isso já lá no século XX, combinado? Do parnasianismo, eu quero chamar a atenção para Sonetos e Poemas, que é um livro que sai em 1885, onde ele consegue colocar muito dessas características que são importantes dessa escola literária, que é o parnasianismo. Seguindo, nós vamos ter Raimundo Correia, também fundador da Academia Brasileira de Letras, e que em 1879 escreveu Primeiros Sonhos, onde a gente vê poemas lindíssimos, sonetos lindíssimos, que falam bem dessa escola literária, que representam bem essa escola literária. Temos também Vicente de Carvalho, que publicou Relicário, uma obra linda, e se você gosta de poesia, fica aqui a minha dica. Leia Relicário, de 1888, porque é uma obra maravilhosa desse advogado, jornalista, político e que vira poeta parnasiano. Francisca Júlia é a nossa representante feminina dessa época, né? E aí tem umas poesias delas que vão ser organizadas já na segunda metade do século XX. Chama Poesias de Francisca Júlia mesmo. Combinado? Que você pode pesquisar e são textos bem legais. Chega para você as nossas referências bibliográficas, aprofunde os seus estudos, procure ler, procure conhecer esses textos, porque eles são bem importantes para você, tá? Eu deixo essa dica para você. Muito obrigada, galera. Fica ligadinho. Amanhã, aula para estudantes da terceira série do ensino médio. Nós vamos ter aula de língua inglesa e língua portuguesa amanhã também. Um forte abraço. Até a próxima. Fica com Deus. Tudo de bom.